Fala, minha rapaziada! Olha só, a quarta-feira já começou pegando fogo nos bastidores do Mengão. O clima no ninho do urubu mudou da água pro vinho depois de uma conversa decisiva entre a diretoria. Aquela tensão que rolava nos últimos dias parece que deu lugar a uma nova fase. A diretoria decidiu dar respaldo total pro José Botto, o homem que comanda o futebol do clube. O presidente deu aquela moral, passou confiança, deixou claro que o trabalho vai continuar e que o projeto segue firme. Isso, claro, influenciou diretamente na reabertura de negociações importantes que o Flamengo tinha dado uma esfriada. E tem nome grande na mesa. Nome de peso? Estamos falando de Vlahovic, atacante da Juventus, que agora pode pintar no Flamengo. É isso mesmo que você ouviu. O Flamengo enxerga uma oportunidade de ouro para contratar o centroavante sérvio. Mas antes de você aí se empolgar demais, vamos com calma, porque a negociação ainda tá cheia de obstáculos. Só que pela primeira vez existe uma brecha real. O que tá acontecendo? A Juventus quer enxugar a folha salarial e Vlahovic, que hoje ganha cerca de 24 milhões de euros por temporada, virou um dos principais alvos desse corte. Em reais, a gente está falando de mais de 150 milhões por ano, uma quantia que é completamente fora da realidade do futebol brasileiro. O Flamengo já deixou claro que não tem como arcar com esse valor. Mas se o contrato do jogador for rescindido e ele ficar livre no mercado, aí o papo muda de figura. O próprio José Botto já expressou em outros momentos que vê com bons olhos a chegada do Vlahovic, mas tudo depende de como essa situação vai se desenrolar. O jogador precisaria aceitar uma redução drástica no salário para vestir o manto sagrado. Algo em torno de 2 milhões de reais por mês é o teto que o Flamengo consegue oferecer hoje para um atleta desse porte. Seria um esforço enorme, mas viável, se o jogador estiver realmente disposto a mudar de ares e apostar num novo desafio fora do futebol europeu. Lembrando que ele tem 58 gols em 145 jogos pela Juventus. Um cara com faro de gol, presença de área, bom jogo aéreo e muita força física. Imagina ele recebendo assistência do Arrascaeta ou do Gerson. Ia ser um absurdo. E por falar em bastidores quentes, tem outra situação se desenrolando e que também mexe com o elenco rubro-negro. O lateral Wesley, cria da base e titular em várias partidas importantes, está na mira da Roma. E não é só especulação, não. O clube italiano já entrou em contato com o staff do jogador, apresentou uma proposta concreta e, segundo informações de bastidores, o Wesley já deu o sinal verde. O jogador aceitou os termos apresentados pela Roma. Salário, tempo de contrato, tudo aprovado. Agora o que falta é a Roma se acertar com o Flamengo e é aí que a coisa pode se arrastar um pouco mais. A ideia dos italianos é oferecer 25 milhões de euros, algo em torno de 160 milhões de reais. É uma proposta que pesa, que balança qualquer clube brasileiro. Ainda mais para um jogador jovem promissor e que já está sendo monitorado por grandes clubes da Europa há algum tempo. Ano passado, por muito pouco, o Wesley não foi parar na Atalanta. E agora o técnico da Roma, que é justamente o mesmo que estava na Atalanta na temporada passada, quer contar com o jogador. O interesse é antigo, é insistente, e isso mostra o quanto o Wesley está valorizado no mercado internacional. Um ponto curioso nessa negociação é que a Roma pode usar o Everton da Inglaterra como ponte. Como a Roma enfrenta algumas limitações financeiras e burocráticas para fazer contratações diretas, existe a possibilidade do Everton comprar o Wesley e repassá-lo imediatamente para a Roma, num empréstimo com obrigação de compra ou até uma venda imediata. Seria uma manobra para contornar as regras e garantir o reforço para o técnico italiano, que já deixou claro que o Wesley é prioridade. Total. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o elenco do Flamengo já está com foco total na retomada do Campeonato Brasileiro. Sábado tem jogo no Maracanã contra o São Paulo e a expectativa é de casa cheia. O próprio Arrascaeta postou nas redes sociais chamando a torcida e reforçando que o momento é de união, de apoio total ao time. O Mengão precisa voltar a vencer e manter a regularidade na competição. A torcida vai comparecer em peso, como sempre empurrando o time em busca de mais 3 pontos.
É jogo grande, é duelo tradicional, é o tipo de partida que mexe com a alma rubro-negra. Mas voltando a falar do mercado, a situação do Jorge Carrascal também merece destaque. O Flamengo fez uma proposta pelo meia colombiano, que está no Dínamo de Moscou, mas os russos recusaram a oferta inicial. Segundo o diretor do clube, a proposta não agradou e depois disso, o Flamengo ainda não voltou a fazer contato. Mas a expectativa é que a negociação seja retomada em breve. O próprio dirigente russo confirmou que houve uma abordagem do Flamengo, o que já deixa claro o interesse real do clube. E essa possível retomada das conversas só aconteceu porque o clima interno no Flamengo mudou. Depois da reunião entre o presidente e o José Botto, ficou claro que o clube vai seguir apostando no seu projeto esportivo com força total. A confiança foi restaurada, os objetivos traçados seguem firmes e agora o foco está em reforçar o elenco da melhor forma possível. Carrascal, caso venha, seria mais uma opção de qualidade para o meio-campo. Um jogador técnico com boa finalização, visão de jogo e que pode agregar muito ao estilo ofensivo do Flamengo. A torcida gosta desse perfil de atleta. Aquele meia que carrega a bola com inteligência, que sabe o momento certo de acelerar o jogo e que tem personalidade dentro de campo. Agora, o que precisa acontecer é o Flamengo encontrar o ponto de equilíbrio nas negociações. Nem sempre é possível pagar o que os clubes estrangeiros pedem, mas a diretoria já mostrou em outras janelas que sabe fazer movimentos pontuais e certeiros. O que não pode é deixar boas oportunidades escaparem por detalhes, ainda mais quando se trata de reforços que chegam para elevar o nível do time e resolver em campo. O torcedor do Flamengo é exigente, quer ver um elenco competitivo com nomes de impacto e que honrem o manto. E é justamente esse o compromisso da diretoria: montar um time capaz de brigar por todos os títulos possíveis. As movimentações dessa janela mostram que o clube não está parado. Pelo contrário, está se mexendo, sondando, negociando e tentando se fortalecer ainda mais. E isso é fundamental porque a temporada ainda tem muita coisa pela frente. A Libertadores segue em andamento, o Campeonato Brasileiro está pegando fogo e ainda tem a reta final da Copa do Brasil. Não dá para vacilar. Cada reforço que chega precisa ser cirúrgico. Cada saída precisa ser bem planejada. E pelo que a gente está vendo, o Flamengo está tentando fazer justamente isso: organizar a casa, definir prioridades e agir com inteligência. No mercado, o nome do Vlahovic, claro, chama muito a atenção. Um cara que jogou em alto nível na Europa, que tem números expressivos e que, se aceitar vir para o Flamengo, mudaria o patamar do ataque. Seria uma contratação histórica daquelas que fazem barulho, mas também precisa ter pé no chão. A realidade financeira do futebol sul-americano é muito diferente da europeia. E convencer um jogador desse porte a abrir mão de milhões não é tarefa fácil. Vai exigir habilidade e paciência e principalmente um bom projeto esportivo para apresentar. Mostrar que vir para o Flamengo é disputar títulos, jogar para mais de 60 mil torcedores, viver uma atmosfera única. Isso pode pesar, isso já pesou com outros jogadores no passado. Já o caso do Wesley parece mais encaminhado para uma saída. Quando o jogador dá o sim, é sinal de que já está com a cabeça na Europa. E se a proposta agradar o clube, é questão de tempo até o negócio ser concretizado. É duro perder uma cria da base, ainda mais um lateral com tanto potencial. Mas o futebol é assim, ciclos se encerram e novos nomes aparecem. O importante é que o Flamengo saiba se reforçar à altura e que a diretoria consiga investir com inteligência a grana que vai entrar nessa venda caso se confirme. O Flamengo está em movimento? Bastidores agitados, negociações importantes, reforços na mira, possíveis saídas e muito trabalho sendo feito. A torcida, como sempre, está de olho em tudo. E a expectativa é de que essa janela ainda traga muitas novidades. Enquanto isso, o time segue treinando forte no Ninho, se preparando para mais uma batalha no Brasileirão. E você pode ter certeza de uma coisa aqui: a gente vai acompanhar tudo, trazer cada detalhe e manter você por dentro de tudo que acontece no clube mais querido do Brasil. E tem mais, hein? Essa movimentação toda do Flamengo no mercado mostra como o clube está vivendo um momento de decisões estratégicas. A diretoria percebeu que não dá mais para ficar esperando as coisas acontecerem, é hora de agir. E quando a gente fala de agir, não é só contratar por contratar, não. É buscar nomes que realmente façam sentido dentro do elenco, que agreguem ao estilo de jogo, que tragam soluções reais e não apenas impacto de mídia.
É nesse ponto que entra a questão do Vlahovic. Muita gente pensa que só pelo nome e pelo histórico na Juventus ele já chegaria resolvendo tudo. Mas não é assim que funciona. O jogador precisa estar motivado fisicamente, bem disposto a encarar o futebol brasileiro e entender a grandeza e a exigência que é jogar no Flamengo. A gente já viu muita estrela internacional chegar aqui achando que ia dominar tudo com uma perna só e acabar se frustrando, porque aqui é diferente. Aqui tem pressão todo dia, cobrança da torcida, viagem longa, gramado pesado, clima quente, altitude em jogo de Libertadores, torcida adversária, pilhada, enfim. É um pacote completo. E é por isso que a diretoria, mesmo quando mira um nome pesado, precisa avaliar o quanto esse jogador está disposto a se adaptar à realidade do futebol brasileiro. No caso do Vlahovic, o talento ninguém questiona. O que se precisa saber agora é se ele topa viver essa transformação, se ele aceita reduzir drasticamente o salário, encarar um novo estilo de jogo e se colocar à disposição de um calendário maluco como é o nosso aqui. Porque talento por talento o Flamengo já tem no elenco. O que se busca agora é mentalidade vencedora, é espírito coletivo, é entrega total. E isso vale para qualquer posição. Outro ponto importante nesse momento é a forma como o José Botto vai conduzir essas conversas. Ele já deu demonstrações de que sabe negociar, que tem bom trânsito na Europa, que entende o perfil de jogador que o Flamengo precisa. E agora é o momento em que ele vai precisar usar todo esse poder de convencimento. Mostrar para o Vlahovic que o Flamengo é mais que um clube, é um estilo de vida, uma experiência única. É jogar com a nação empurrando, é disputar títulos, é estar no centro das atenções da América do Sul. E mais que isso, é a chance de ser protagonista em um continente que vive o futebol com paixão como nenhum outro lugar no mundo. Isso muitas vezes fala mais alto que dinheiro, mas tem que ser bem vendido. Enquanto isso, do lado do Wesley, o Flamengo já começa a se preparar para uma possível substituição. Porque vamos falar a verdade, quando o jogador já deu o ok, pro clube europeu a tendência é que a negociação ande rápido, ainda mais com os valores sendo tão altos e a proposta sendo considerada boa pelo Flamengo. Claro que a diretoria vai tentar puxar um pouco mais, esticar a corda, para ver até onde a Roma pode ir, mas é muito difícil segurar jogador quando ele já está com a cabeça na Europa. E não é só o dinheiro que pesa, é o sonho, é a projeção de carreira, é a possibilidade de jogar nas principais ligas do mundo. É natural. Cabe ao Flamengo agora planejar a reposição e tem que ser uma reposição de qualidade à altura. Não dá para apostar em qualquer um, porque a lateral direita é uma posição carente no futebol mundial. Não é fácil encontrar jogador pronto com bom poder defensivo e qualidade ofensiva. Pode até pintar algum nome da base sendo testado, mas também é provável que a diretoria já esteja de olho em algum lateral que atue no futebol sul-americano ou até europeu, mas que esteja dentro da realidade financeira do clube. Porque a grana da venda do Wesley, se confirmada, vai ajudar bastante. Mas também precisa ser usada com inteligência. Não é sair torrando em jogador que não dá retorno. Tem que analisar bem o mercado, ver quem pode chegar e se encaixar rápido no esquema. Porque o calendário aperta, os jogos são intensos e o torcedor não quer saber de desculpa. O torcedor quer ver resultado, quer ver entrega, quer ver o time voando em campo. E voltando à questão do Carrascal, o Flamengo precisa agir rápido. O mercado europeu já está atento. Outros clubes podem aparecer com propostas melhores e o que hoje é uma chance real pode virar uma disputa complicada. O Dínamo já deixou claro que não vai facilitar e o jogador, por mais que tenha interesse em voltar para a América do Sul, vai olhar também para o projeto esportivo. Vai querer saber onde vai jogar, com quem vai disputar posição, como vai ser utilizado. E isso tudo precisa estar muito bem alinhado para que a negociação não se perca no meio do caminho. O Carrascal tem um perfil que agrada, já mostrou talento, tem experiência internacional e pode ser uma peça importante para essa segunda metade da temporada. Ainda mais se o Flamengo perder jogadores como Wesley ou até se surgir alguma proposta inesperada por outros atletas do elenco. Porque a verdade é essa, quando o mercado europeu começa a girar, ninguém está totalmente seguro, sempre aparece um clube com dinheiro com proposta tentadora e isso muda o rumo das coisas. O Flamengo precisa estar preparado para tudo. Precisa ter plano A, plano B e plano C. E é esse planejamento que vai fazer a diferença nos próximos meses. Já vimos em outras temporadas o que acontece quando o clube demora para reagir. Perde jogador, improvisa e aí o rendimento cai.
Não dá mais para cometer esses erros. O momento é de manter o elenco forte e competitivo e com opções em todas as posições. E claro, sem esquecer da galera que tá no elenco atual e que também precisa ser valorizada. Jogadores como Arrascaeta, Gerson, Pedro, Bruno, Henrique, Fabrício, Bruno, são caras que sustentam o time, que carregam responsabilidade, que dão cara ao time. Mas eles também precisam de suporte. Ninguém ganha título sozinho. Um elenco forte é feito com peças que se complementam, com jogadores que aceitam o banco, que entram e resolvem. Por isso, cada reforço que chega precisa ter esse perfil competitivo comprometido, identificado com o projeto e disposto a vestir o manto com garra. E outra base também precisa estar integrada. Tem muito moleque bom surgindo no Flamengo. E se o clube souber dosar bem os minutos desses garotos, pode encontrar soluções caseiras para posições carentes. É mais barato dar retorno técnico e ainda gera identificação com a torcida. Mas para isso precisa ter um ambiente saudável, com espaço e confiança. O técnico tem que dar moral, o grupo precisa abraçar e o planejamento tem que permitir que esses jovens entrem nos momentos certos. Nada de queimar garoto botando em fogueira. Tudo com calma, com estrutura, com paciência. O jogo de sábado contra o São Paulo será mais uma prova de fogo. O time vai reencontrar a torcida no Maracanã depois dessa pausa e precisa mostrar que voltou focado. É o retorno do Campeonato Brasileiro e não dá mais para oscilar. A competição é longa, mas cada ponto perdido pesa lá na frente. O torcedor vai lotar o Maraca, vai apoiar, mas também vai cobrar. E isso faz parte. Quem veste essa camisa sabe que a exigência é grande, mas sabe também que a recompensa é maior ainda. Jogar no Flamengo é ser cobrado todos os dias, mas também é viver momentos inesquecíveis. E é isso que essa diretoria, esse elenco e essa comissão técnica precisam entregar para o torcedor. Agora é aguardar os desdobramentos dessas negociações, torcer para que o Flamengo consiga manter a base forte, trazer reforços pontuais e seguir brigando por tudo. Porque esse é o DNA do clube. É grandeza, é ambição, é busca incessante por títulos. O torcedor já entendeu isso. Agora falta o time mostrar em campo. Porque talento tem, estrutura tem, apoio da torcida tem. O que precisa é foco, comprometimento e decisões certas nos momentos certos. E parece que finalmente o Flamengo está no caminho certo para fazer isso acontecer. Então se prepara, porque essa janela ainda promete muita coisa. E o Mengão, como sempre, será protagonista. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos corredores da Gávea, os rumores ganharam força e movimentaram a torcida rubro-negra nos últimos dias. Rafael Veiga pode estar de malas prontas para o Flamengo. A informação, ainda não oficializada pelas partes envolvidas, caiu como uma bomba entre jornalistas, torcedores e analistas, que começaram a ligar os pontos de uma possível e ousada investida da diretoria carioca para contar com um dos principais meias do futebol brasileiro. Veiga, ídolo palmeirense, figura constante nas convocações da seleção brasileira e conhecido por sua frieza em decisões, seria o nome escolhido para liderar a chamada Armada Rubro-Negra em busca de títulos ainda em 2025. A chegada do meia de 29 anos poderia significar uma mudança no patamar do já estrelado elenco flamenguista, que busca retomar o protagonismo no cenário sul-americano após temporadas de altos e baixos. Fontes próximas ao staff do jogador indicam que houve sondagens recentes e conversas preliminares. Embora Veiga tenha contrato vigente com o Palmeiras, o projeto esportivo do Flamengo, somado a uma possível valorização salarial, poderiam pesar na balança. A diretoria do clube carioca, por sua vez, adota cautela, mas não esconde que pretende fazer ao menos uma grande contratação de impacto para o segundo semestre da temporada. Nas redes sociais, o assunto já domina os debates entre torcedores. Alguns comemoram a possibilidade de ver Veiga vestindo o manto rubro-negro, enquanto outros ainda tratam a notícia com desconfiança, dadas as rivalidades recentes entre Flamengo e Palmeiras, especialmente nas decisões nacionais e continentais. Enquanto a confirmação oficial não vem, o clima é de expectativa. Veiga, que tem mantido o silêncio sobre seu futuro, segue atuando normalmente pelo Verdão,
mas a cada aparição pública, mais olhares se voltam para seus gestos e palavras. Seria este o início de uma nova era no Flamengo, com o meia como protagonista? O tempo dirá, mas o burburinho está lançado e promete esquentar os bastidores do futebol brasileiro nos próximos dias. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!